Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos ler esta passagem preciosíssima das Escrituras. Apocalipse capítulo 5. Está escrito o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Hoje de manhã eu dei o tema: não tenha medo, Deus está no trono. Agora eu gostaria de dar o seguinte tema: não tenha medo, a história não está à deriva. Meus irmãos, quando eu olho o cenário mundial, ele é pessimista, ele é negativo. Muito embora o avanço da ciência, o progresso da tecnologia, as descobertas extraordinárias no mundo da medicina, o avanço no tratamento de doenças, a descoberta de vacinas preventivas, tudo isso nos encanta e por isso somos gratos. O mundo ainda está marcado pelo mesmo primitivismo das eras de outrora, com violência, com guerras, com desumanidades, com perda de valores. Porém, apesar deste cenário cinzento, negativo, pessimista,
Esse texto revela para nós, o 4 e o 5, que o Deus a quem servimos e a quem adoramos e a quem cantamos louvores nesta noite, Ele está no trono, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano. As ordens emanam do trono, as rédeas da história estão em suas mãos. E esse texto então vai provar para nós que o mundo está confuso e perdido porque não compreende essa verdade. Se não, vejamos. Você pega, por exemplo, os pensadores gregos, que foram os grandes luminares da filosofia, das artes. A visão que eles tinham da história é que a história não caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. A história está dando voltas. O que foi ontem está sendo hoje e será amanhã. E isso volta e volta e volta e não vai para lugar nenhum. Se você olha os pensadores existencialistas, os materialistas, eles olham para a história e dizem, não, a história é uma sucessão de fatos sem significado, não há um plano, não há uma esperança. Isso pode ser representado, por exemplo, com a novela de Albert Camus, A Praga. Nessa novela, ele cria a ideia, ou um cenário da cidade de Oran, sendo invadida pelos ratos, que trouxeram a temida peste bubônica. E um médico, pesquisador, juntamente com seus assistentes, descobrem o remédio para vencer aquela epidemia da peste bubônica. Mas ao término do livro ele diz assim, é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Não tem esperança, não tem consumação. Os problemas que assolaram a humanidade ontem vão continuar assolando hoje ou amanhã, no futuro. Quando você vai pensar nos pensadores de hoje, como Friedrich Hegel, no seu livro Filosofia da História, ele diz que os povos nunca aprenderam da história, por isso repetimos seus erros. Se você consulta Winston Churchill, o grande primeiro-ministro da Inglaterra, ele diz que os homens cresceram em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Hoje os homens mais cultos, doutos, repetem as mesmas loucuras do passado. São agentes de atrocidades, apesar do seu autoconhecimento. Por isso que o historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, diz que a história é pouco mais do que um registro de crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. Quando surge algum ufanista, como Thomas More, em seu livro Utopia, ele previa um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso com as suas próprias mãos. Mas aí chega o século XX, e vem duas sangrentas guerras mundiais, que bota toda a esperança humana no chão, na lona. O homem cresceu, mas ele é um monstro, sem Deus, não tem nenhuma esperança para o futuro. Então, penso que essa pequena e breve introdução só tem um propósito. Na perspectiva humana, a história não tem significado, nem sentido, nem esperança. A pergunta é assim mesmo? Vai continuar sendo assim mesmo? Ou tem esperança? Ou tem sentido? Ou tem propósito? Pois esse texto lido hoje traz a resposta para nós. E a primeira resposta é que o Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história. Veja comigo o verso 1, por favor. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Meus amados, esse livro é um emblema. Esse livro está selado, é um rolo na verdade, por dentro e por fora. E está selado com 7 selos, número da perfeição, da completude.
E esse livro representa que Deus tem uma filosofia da história, um plano para a história, um propósito para a história. A história não está à deriva, a história não está dando voltas, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A grande questão é: quem tem esse livro na mão? Na mão direita é o Deus Todo-Poderoso, descrito no capítulo 4, aquele que está sentado no trono, aquele que reina e governa. Mas este livro, ele é completo, não tem nada mais para escrever. Isso significa o seguinte: Deus não é colhido de surpresa. Há uma falsa teologia rodando aí no mercado, chamada de open teísmo, ou teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido como nós somos. Não, Deus não é surpreendido. Deus conhece o fim, Deus conhece lá no final da história. Não há nada que pegue Deus de surpresa, não há nada que pegue Deus desatento, não há nada que pegue Deus desavisado. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele tem um plano para tudo, e o final já está escrito, o final já está decidido, e o final é a vitória de Cristo e da sua igreja. Essa é a verdade desse texto. Mas a segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse texto aqui, irmãos, é que ninguém é encontrado digno para desvendar, nem para conduzir a história à sua consumação. Veja comigo o versículo 2 e 3. Leia comigo de novo em voz alta. Vamos lá. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro está selado com 7 selos. Então um anjo forte começa a fazer uma pergunta, e essa pergunta ressoa no céu, ecoa na terra e ribomba debaixo da terra. E a pergunta é: quem é digno? Quem é digno? E essa pergunta percorre o céu, percorre a terra, percorre debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno. Em outras palavras, nem Miguel, nem Gabriel, nem os querubins, nem os serafins, nem a hostes de anjos celestiais, nem mesmo aqueles irmãos nossos que já nos precederam na glória, estão na glória. Ninguém foi encontrado digno de abrir esse livro, nem desatar os seus selos, nem de olhar para ele no sentido de lê-lo. Então a pesquisa vem para a terra. Nenhum rei, nenhum soberano, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum teólogo, nenhum poderoso desse século foi encontrado digno. Então a pesquisa percorre abaixo da terra, é uma expressão para dizer os demônios, e todos aqueles que já estão lançados lá, sofrendo as agruras do inferno. Também nenhum demônio foi capaz de ser apto, ou melhor, ser digno para dar sentido à história. O que significa? Significa, meus amados irmãos, que não há ideologia. Nós estamos vivendo no mundo das ideologias. Não há nenhum partido político, não há nenhum sistema econômico, por melhor que seja, que consiga dar rumo à história, dar sentido à história e conduzir a história a uma consumação. A solução para a história não está nas mãos dos anjos, não está nas mãos dos homens, não está na mão dos demônios. A grande questão é quem é digno. Mas a grande constatação é: ninguém foi encontrado digno. E a grande decepção é: e eu chorava muito. Quando ele diz eu chorava muito, talvez João está pensando assim: será que a promessa do capítulo 4, verso 1 não vai se cumprir? Porque no capítulo 4, verso 1, João vê uma porta aberta no céu e uma convocação: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Parece que tem um choque, parece que está uma contradição, porque aquele que está no trono governa o mundo
Está dizendo que as coisas vão acontecer, devem acontecer, mas agora ele não encontra ninguém digno para pegar este livro, abrir os seus selos, decifrá-lo e dar sentido à história. Desta forma, esta crise de João é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise. Porque você olha para o mundo hoje, pensemos bem, meus irmãos, parece que o mal está vencendo. As pessoas mais poderosas economicamente desse mundo estão injetando dinheiro vultuoso para defender as causas perversas, para destruir a família, para destruir a sociedade. Os maiores pensadores, os maiores cientistas do mundo, ocupam o seu tempo para construir armas de destruição. E você fica olhando, meu Deus, será que vai ter um propósito? Será que nós vamos chegar lá? Será que a história vai sair dessa crise? Será que na consumação lá, a vitória será da verdade sobre a mentira, do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas? Mas agora, notem vocês que aquele digno que foi procurado nos versos 2, 3 e 4, agora é encontrado no versículo 5. Você pode ler o versículo 5 comigo? Vamos juntos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em outras palavras, meus irmãos, há consolo para nós. Não chores. Talvez eu estou falando muito abrangentemente, de forma muito lata, muito abrangente. Pastor, não estou preocupado com a história, não estou preocupado é com a minha vida. Estou preocupado é que a conta vai vencer, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu estou preocupado, na verdade, que eu estou ficando velho, não sei se vou poder pagar o plano de saúde. Estou preocupado mesmo se eu vou conseguir criar meus filhos, se eu vou poder ver meus netos. Estou preocupado mesmo, é que se eu ficar doente, eu estou encrencado. Estou com medo. Não é do que vai acontecer no mundo, não, vai acontecer comigo. E eu quero dizer a você, meu amado irmão, que essa voz que ecoou lá no céu, não chores, está querendo dizer o seguinte: Deus é poderoso para botar um basta na sua dor. Deus é poderoso para pôr um ponto final nas suas perguntas sem respostas. Deus é poderoso para reverter o quadro que tantas vezes aflige a você e a mim. Deus é poderoso para tomar conta da nossa vida agora e dirigir a nossa vida para o futuro. Mas vejam vocês que a solução da história, ela está em Jesus. Porque a pergunta é: quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é este que é a raiz de Davi? Quem é este que tem essas características aqui? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E venceu como? Venceu o quê? Venceu a quem? Esse venceu o diabo. Esse venceu a morte. Este venceu o inferno. Este venceu o mundo. Este venceu o pecado. Este é o vencedor que lá na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte. Este é aquele que desbaratou o inferno quando ele expôs os principados e potestades ao desprezo. Este é aquele que ressuscitou, inaugurou a imortalidade e diz para você que se você crê nele, você não morre eternamente, você já passou da morte para a vida. Este é o vencedor que torna você e eu vencedores com ele. Louvado seja o Senhor. Mas, meus amados, o que é maravilhoso, confira comigo o versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, um entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Eu acho isso maravilhoso, porque a informação que João recebe é que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E ele quer ver o vencedor. Cadê o vencedor?
E quando ele olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Porque antes de ser leão, Jesus foi cordeiro. Antes de ser o leão do túmulo vazio, ele foi o cordeiro que foi imolado na cruz. E ele só é o leão porque foi o cordeiro que foi morto. Agora, quem é esse cordeiro? O texto responde para nós. Ele tem 7 chifres. Chifre na Bíblia é um símbolo de poder. Quando diz que ele tem 7 chifres, quer dizer que ele é onipotente. Quando diz aí no versículo 6 que ele tem 7 olhos, significa que ele tem todo o saber, todo o conhecimento. Ele não só é onipotente, ele é onisciente. E aí, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Em outras palavras, o livro da história, que você não pode cifrar, nem eu, nem qualquer poderoso deste século, está literalmente nas mãos de Jesus. A história não está nas mãos dos nossos políticos. A história não está nas mãos dos grandes deste século, das mais poderosas nações desse século. A história está nas mãos de Jesus. Louvado seja Deus! Nas mãos de Jesus. Então para de ficar com medo. Para de ficar desesperado. Agora veja você que esse Jesus, que é o vencedor, ele foi morto. Agora a posição dele, ele está de pé. Agora o lugar dele, ele está no meio do trono. E ele é capaz, ele é digno, ele é competente para dar significado à história e dar esperança para o seu coração. Agora, vamos avançar no texto a partir do verso 8, para fazer a seguinte pergunta: quais são as implicações práticas para você e para mim nesta noite de saber que o livro da história está nas mãos de Jesus? Que implicação tem isso? Primeiro, versículo 8, isso significa que você e eu podemos orar com confiança. Você pode ler o verso 8 comigo? Vamos juntos? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se ante o Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos entender as figuras, que quem não veio de manhã, esclareci de manhã. Os 4 seres viventes é uma expressão para as hostes elevadas dos anjos, dos querubins, dos serafins. E os 24 anciãos é uma representação da igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, dos patriarcas e dos apóstolos. É a igreja universal. É a igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Então o texto está dizendo que esses seres celestiais, os anjos e a igreja glorificada, quando ele tomou o livro, diz o texto que todos, anjos e homens, membros da igreja que está exaltada, triunfante, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Meu amado irmão, você já parou para pensar que quando você ora, esta oração nunca é perdida, porque é como se uma figura de uma taça, que você põe lá, e põe lá, e põe lá, e põe lá o incenso da sua oração. Uma hora essa taça vai transbordar. Ela está cheia agora. E quando essas orações se enchem, está lá em Apocalipse capítulo 8, elas retornam para a história como as grandes intervenções de Deus. Nenhuma oração que você faz é perdida. Elas são recolhidas nesta taça de Deus. E no momento oportuno,
dentro do propósito de Deus, aquela oração que você fez vai entrar com uma ação divina na história, para mudar a história. Nem toda oração nós recebemos imediato. Quantos filhos que se converteram por causa da oração de seus pais lá atrás? Chega um momento em que Deus diz: agora eu vou responder aquela oração. Talvez você não veja o resultado da sua oração, talvez Deus te chame antes de ver o resultado das suas orações, mas nenhuma oração que você faça vai ficar perdida. Isso significa que o cordeiro que tem o livro na mão é o cordeiro que também, mediante a sua mediação, faz com que as orações que você faz venham em retorno para a terra, como as intervenções soberanas de Deus. Vale a pena orar, faz sentido orar. Segunda implicação, versículo 9: se faz sentido orar, porque Jesus está com o livro da história nas mãos, faz sentido uma outra coisa, faz sentido você evangelizar. Olha o verso 9 comigo. Você pode ler o 9 comigo, por favor, todos juntos? E entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então você vai ver aqui 4 grupos: um grupo étnico, tribo; um grupo linguístico, língua; um grupo político, povo; um grupo social, nação. Agora preste atenção no que está escrito. Ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus. A teologia reformada tem uma área muito linda, que nós chamamos de a doutrina da expiação, que é o seguinte: a maioria das pessoas imagina da seguinte maneira, que Cristo morreu na cruz para possibilitar a salvação. Ele morreu na cruz, mas cabe a mim aceitar ou rejeitar. Então, se ninguém aceitasse, ele morreu em vão, porque o negócio está na sua mão. Ele não morreu para salvar, ele morreu para possibilitar a salvação. Mas não é isso que está escrito. O que está escrito? Que ele morreu para comprar com o seu sangue, ele comprou com o seu sangue você. Ele não morreu para possibilitar a sua salvação, não, ele morreu para salvar você. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu como seu substituto. Ele morreu a sua morte. Lá na cruz ele pagou a sua dívida, quitou o seu débito. Quando você crê nele, significa o seguinte: que Deus o escolheu, e Deus o chamou, e Deus justificou você, e Deus selou você com o Espírito Santo da promessa, e Deus vai glorificar seguramente você, porque o projeto de Deus não pode ser interrompido no meio do caminho. Ele comprou você, você é dele, você pertence a ele. Isso é glorioso, irmãos, porque isso traz o quê? Segurança, convicção, certeza de vida eterna. Não há possibilidade de eu estou meio salvo, talvez um pouco salvo, sou amigo do Evangelho. Não, ou você está salvo ou não está salvo. Se Jesus morreu por você, se você foi chamado pelo Evangelho, se um dia você ouviu a voz de Deus, você pode ter garantia disso. Ele morreu em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Mas, notem comigo, uma terceira verdade. No versículo 10, você pode ler o 10 comigo? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que significa? Que agora você não só pertence a Ele, mas você tem o privilégio que só Ele teve. Me permita explicar isso. Lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei. Vocês sabem disso. Lá em Zacarias capítulo 6, diz que Jesus ocupou esses 2 ofícios, de sacerdote e rei, em plena harmonia. Só ele exerceu essa função, de ser rei e ser sacerdote.
Ele é o Rei dos Reis e Ele é o sumo sacerdote. Agora, você que creu no Senhor Jesus tem as duas posições: você é rei e você é sacerdote. Você reina com Ele e você tem livre acesso a Ele. Que privilégio! Que privilégio! Você ora, você tem garantia de que quando você evangeliza, as pessoas vão crer, porque o Senhor comprou com o seu sangue aqueles que são dele, e quando essas pessoas ouvem o evangelho, elas atendem o chamado, e você agora está numa posição elevadíssima, que Deus mesmo, por meio de Cristo, constituiu você rei e sacerdote. Mas, vamos olhar agora algo também para mim muito precioso, e eu passo a ver com você o que está escrito no versículo de número 11, 12, 13 e 14, que é a exaltação desse cordeiro. Notem comigo que no versículo 11 está escrito aí que isso deve levar você e a mim, dedicar tudo que somos e tudo que temos a Jesus. Você pode ler, por favor, comigo o verso 11 e 12? Vamos juntos? Vi e ouvi. Para um pouquinho, só um pouquinho aqui. Note que as coisas, às vezes, ele está vendo, só vendo. Agora mudou a figura. Agora ele está vendo e ele está o quê? Ouvindo. O que que ele vê e o que que ele ouve? Vamos juntos agora, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Irmãos, que coisa preciosa! Tudo é dele, tudo é para ele. Você vai dedicar para ele o poder, você vai dedicar para ele a riqueza, os seus bens, você vai dedicar para ele a sua inteligência, sabedoria, você vai dedicar para ele a força da sua juventude, você vai dedicar para ele a honra, a primazia, você vai dedicar para ele a glória, porque ele merece ser exaltado, você vai dedicar para ele o louvor, porque o culto precisa ser prestado para ele. Tudo é dele. Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Mas, para concluir, esse digno procurado e encontrado, agora ele é adorado. E você vai notar aqui comigo, por gentileza, algumas coisas muito preciosas que eu passo a descrever. O capítulo 4 enfatiza Deus Pai. O capítulo 5 enfatiza Deus Filho. O capítulo 4 enfatiza a criação. O capítulo 5 enfatiza a redenção. E se vocês perceberam, Apocalipse não é apenas o livro do trono. Apocalipse também é o livro da música. Da música. E os estudiosos olharam para esses dois capítulos e disseram o seguinte: aqui nós temos dois oratórios. Dois oratórios. E oratório é um gênero musical dramático com solos, coros, acompanhados de orquestra. O que nós vimos e ouvimos nessa noite. No capítulo 4 nós temos o oratório da criação. No capítulo 5 nós temos o oratório da redenção. Então eu gostaria que você imaginasse comigo este culto ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Criador, ao Deus Redentor. E esta peça, e aqui eu convido você para imaginar essa cena comigo. Imagine você um grande teatro. Imagine um teatro cósmico. Imagine você estando lá, não como um espectador, mas como alguém que faz parte do drama, do grande musical. Imagine você que o universo inteiro está atento a esta cena. E esse musical vai começar. E as cortinas vão se abrir. E esta música apoteótica, arrebatadora, vai começar primeiro com o culto ao Criador.
E ela começa, confira comigo, no capítulo 4, no versículo 8, com um quarteto, os 4 seres viventes, clamando e dizendo e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E esta música abre esse grande musical. Em seguida, vem o responso, que você confere comigo, por gentileza, quando o texto nos informa que os seres viventes, são os querubins, e os 4 anciãos, e os 24 anciãos, vão se reunir, e eles vão cantar, e é a música da criação, do versículo 11, quando ele diz: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, e a honra, e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir, e foram criadas. Quando termina essa segunda música, de exaltação ao Criador, então você tem o responso. Olha aí comigo esse solo, melhor dizendo, do verso 2 do capítulo 5, e a pergunta daquela música solada de uma pessoa só cantando, com a voz triste, com a voz talvez abatida, e esta música significa assim: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E aí então vem a quarta música, que é o responso, que está no verso 5, quando um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E então, diz a Escritura, que vem a quinta música. Agora, os 4 seres viventes, os seres angelicais, e os 24 anciãos, toda a igreja, ela se prostra diante do Cordeiro, e começa a cantar uma música arrebatadora, que está no versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Parece que esse musical está crescendo e crescendo e crescendo, e então no verso 11 nós somos informados que agora os seres angelicais, voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos querubins e dos 24 anciãos da igreja, cujo número era de milhões e milhares de milhares, agora é um coral que você não pode saber quantos são, é uma multidão incontável, e essa multidão incontável está cantando e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E todo o universo está aguardando o término deste musical, deste oratório da criação e da redenção, na música mais arrebatadora, na música mais apoteótica, jamais composta e jamais cantada, porque no verso 13 somos informados que agora toda criatura que há no céu, toda criatura que há na terra, toda criatura que há debaixo da terra, e toda criatura que está sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo nesta música final: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E quando a música termina, os 4 seres viventes responderam: amém. E este amém percorre o universo. E então diz a Bíblia que os 24 anciãos, a igreja de Cristo, se prostra e adora. E adora. Esta vai